Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será mitos sobre a aviação agrícola. Gabriel, prazer ter você aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado. Tudo bem, Divino? Prazer estar com você e seus ouvintes mais uma vez. Obrigado pela oportunidade em seguirmos falando desse setor aí, que é a aviação agrícola. Pois é, Gabriel, o que está acontecendo? Parece que a aviação agrícola brasileira, que é tão grande, é tão eficiente, está sob um fogo cruzado? Exatamente, né? O setor sofre muito, né? Com uma pressão aí em relação à sua imagem, com relação a falta de conhecimento mesmo, né, das pessoas sobre toda a regulamentação e legislação que esse setor tem. Então, muitas vezes a aviação acaba sendo relacionada com alguns problemas da nossa agricultura e que, na maioria dos casos, não tem nenhum fundamento, na verdade, né, nenhum embasamento sobre isso. Então, esse nosso trabalho também é esclarecer, né, as pessoas sobre como funciona a nossa atividade. Mas, realmente, a atividade sofre muito, né, com relação a essa pressão, principalmente pela questão dos agrotóxicos, que as pessoas imaginam que com o avião tem mais problema. Então, esse é o objetivo, inclusive, de estarmos aqui hoje falando um pouco sobre isso e esclarecendo, né? Esse é o nosso trabalho. Pois é, quem é que começou essa perseguição aí contra a aviação agrícola, o Gabriel? Olha, você sabe que a gente já, primeiro, sempre faz questão de ressaltar que a aviação agrícola está indo para o ano número 75 no Brasil, né? Então não é uma atividade tão nova, né? Já são aí quase 75 anos de atividades no Brasil, né? Colaborando com o desenvolvimento, com a produtividade. E em alguns casos, em alguns locais do Brasil, alguns grupos aí, por falta de conhecimento ou por quererem procurar o que a gente chama de um bode expiatório, né, para que, vamos encontrar alguém, o patinho feio dentro desse negócio de pulverização de agrotóxicos e vamos pegar no pé e vamos ver se a gente consegue complicar a vida, né, e para quem não sabe aí, a aviação agrícola hoje representa, não chega nem a 15% de tudo que é aplicado de agrotóxico no Brasil, só que ela acaba sofrendo uma pressão quase que do 100%, né? Os outros 85% são aplicados de outras formas, né? Seja terrestre, basicamente, né? Então acaba sofrendo toda essa pressão. E basicamente o que a gente identifica, né? Alguns ambientes que começaram a questionar muito a aviação agrícola são o que existe no Brasil hoje, que são os fóruns permanentes de combate aos agrotóxicos, que identificaram a aviação agrícola como um dos principais alvos, né, que a aviação agrícola teria problema de aplicação, problema de contaminação, porque relaciona o avião com agrotóxicos. Então, basicamente, a origem de toda esta, até você usou a palavra perseguição, e é isso mesmo, né, são os fóruns estaduais de combate aos agrotóxicos, que são uma série de ONGs aí que acabam denegrindo muito a imagem, e na maioria dos casos, né, Divino, por falta de informação. Tanto é que quando a gente tem a oportunidade de esclarecer, a opinião acaba mudando, mas muitas vezes por falta de informação, e um pouco, né, eu costumo fazer a meia-culpa do setor. O setor se comunicou, na verdade não se comunicou por muito tempo com a sociedade, né, ficou muito tempo só assistindo, e não teve uma política de comunicação, que a gente está fazendo aqui hoje nessa entrevista aqui. Tempos atrás, o setor não faria uma coisa dessa, né? Não tinha essa estratégia. Hoje tem, de comunicar e esclarecer. Então, o setor também tem culpa nisso, porque por muito tempo não esclareceu. E as pessoas foram criando um cenário, foram criando um preconceito muito grande, que isso só aumentou ao longo dos últimos anos. Pois é, essa perseguição, ela acontece também com a aplicação terrestre ou não? Ela está restrita à aviação agrícola? Hoje, com certeza, está restrita à aviação agrícola, porque você construiu
uma imagem de que o avião contamina, de que aplicar com o avião é mais danoso ao meio ambiente. E infelizmente digo isso, né, porque o avião cumpre uma regulamentação extremamente rigorosa e tem uma tecnologia que permite ter eficiência na aplicação, enquanto outras formas de aplicação não tem toda essa rigorosidade da legislação, tanto é que permite aí, a gente encontra pelo Brasil aí, os tanques aí terrestres sendo lavados em beira de rio, em lagos, né, coisa que com o avião você não vai encontrar. Então, realmente se criou um cenário, se criou um estereótipo de que o avião contamina mais que um terrestre, e quando que o avião você chega a economizar aí de 8 a 10 vezes a quantidade de água, né, porque o avião, como você cobra uma faixa maior, você vai aplicar menos. Por isso que eu digo, né, falei antes de que realmente é uma falta de informação, é um mito muito grande, por isso, né, essa entrevista sobre mitos sobre a aviação agrícola foi tema, inclusive, nosso meeting com a imprensa, que é esclarecer isso, porque realmente hoje toda a imagem de contaminação, quando a gente vê qualquer matéria, qualquer evento, você, de uma forma geral, você vai encontrar uma foto de um avião, né? O avião, ele acaba sendo relacionado ao grande contaminador hoje, quando a gente fala em agrotóxico, infelizmente. Pois é, quais são os riscos que essa perseguição pode trazer à aviação agrícola brasileira? Olha, o primeiro risco é que quem contrata a aviação agrícola passe a duvidar de que realmente esta ferramenta funcione, que no caso é o produtor rural. Ele escuta tanto falar, ele vê tanta imagem negativa do setor, de que o setor contamina, de que não tem eficiência, de que joga produto fora, que daqui a pouco ele vai passar a acreditar nisso, né? Então esse é um risco muito grande. E segundo, um risco da sociedade em geral, de que não é tanto da agricultura, do agronegócio, construa uma imagem negativa e passe a ver a aviação agrícola como algo danoso à sociedade, passe a ver a aviação agrícola como algo que não garanta a segurança do alimento estar na mesa dela. Então, toda essa propaganda contrária nos preocupa por esses dois motivos principais. A imagem perante quem contrata a aviação agrícola e a imagem que é construída perante a sociedade como um todo. Você acha que é aquela questão da mentira que é repetida 1000 vezes, que acaba se tornando uma verdade? É algo nessa linha, né? Exatamente, né? Se escuta tanto aquilo, são repetidas vezes, né? São milhares de folders de evento falando sobre agrotóxico, que na capa colocam um avião, que as pessoas vão criando uma imagem que realmente o avião é o que causa a contaminação, né? Onde as pessoas, como não têm o conhecimento, mas aquilo vai gravando no cérebro dela de uma forma tão grande que quando ela vê uma imagem de avião, ela automaticamente relaciona a contaminação e agrotóxico, né? É exatamente isso que você trouxe. Estou conversando hoje com o Gabriel Colli, diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Estamos falando sobre mitos sobre a aviação agrícola. No primeiro bloco ele falava de uma perseguição que o setor está sentindo aqui no Brasil. E essa perseguição, Gabriel, já chegou na justiça. Aliás, tudo no Brasil chega na justiça, né? O Brasil está extremamente judicializado. E já tem uma questão lá no STF. Eu gostaria que você trouxesse para a gente o que está acontecendo. Primeiro, agradecer você por trazer o tema, né? A Rádio Morada do Sol, ela se diferencia justamente por isso, por trazer os temas importantes, e o nosso trabalho é estar aqui para esclarecer. Exatamente isso. A gente vive num país que tudo acaba na justiça, né? É uma coisa impressionante. Eu acho que nós temos aí mais não sei quantos milhares de anos para ver se o nosso judiciário vai conseguir limpar a pauta que tem hoje. E dentro da aviação agrícola não seria diferente. A gente teve aí, há 3 anos, um projeto de restrição da aviação agrícola no estado do Ceará, por uma iniciativa lá, eu digo, né, infeliz de alguns parlamentares que propuseram um projeto para restringir a atividade no estado, que hoje provoca um atraso no estado do Ceará muito grande, porque era um estado exportador de banana, por exemplo, que a banana usa muito a pulverização, em virtude de algumas pragas, e agora, em função de não poder usar mais,
as plantações estão sendo abandonadas e alguns produtores, inclusive, estão indo para outros estados, né, isso provocando, inclusive, desemprego, né, porque você não consegue operar. O que isso provocou? Essa restrição toda provocou uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei do estado do Ceará, que restringe o uso da aviação lá no Ceará, uma ação da Confederação Nacional da Agricultura, que, assim como outras, né, foram parar no STF, no Superior Tribunal de Justiça, e aí só Deus sabe, né, o que vai acontecer aí no STF. O julgamento iniciou há 3 semanas e foi paralisado por um pedido de vistas, né, do ministro Gilmar Mendes. Então a gente está na expectativa desse julgamento. Estamos otimistas, né, de que haverá um entendimento pelo bem da sociedade. O que é o bem da sociedade? É você oportunizar que produtores rurais, que pessoas queiram produzir no estado do Ceará tenham a oportunidade de usar a ferramenta da aviação agrícola. E agora com um agravante, porque até drones estão proibidos no Ceará, porque a legislação ela é abrangente, né? A legislação aprovada no Ceará, que eu considero um dos maiores retrocessos da história da agricultura brasileira, proíbe inclusive usar drones de pulverização no Ceará. Então você imagina, uma das tecnologias que mais cresce em todo o mundo, tem um estado brasileiro que proibiu. E é isso que a gente está, que a CNA, né, a Confederação Nacional da Agricultura, está questionando no Supremo Tribunal Federal, onde o SINDAG também entrou como amicus curiae, ou seja, é um apoiador, né, é um apoiador desta ação também. Entregamos documentos, informações técnicas para que, vamos ver se isso judicialmente seja revertido, mas infelizmente o julgamento foi paralisado agora, e estamos todos na expectativa. E mais do que isso, né, o prejuízo que aquele estado está tendo, porque em virtude de não poder usar a ferramenta no estado e não poder usar agora os drones de pulverização que são regulamentados, está causando um prejuízo que aposto que quem propôs essa regulamentação, imagino que esteja arrependido disso, porque imagino que ninguém faça algo, ou pelo menos não pensa em prejudicar o seu próprio estado, mas foi o que aconteceu. Então estamos na justiça, estamos aguardando o Superior Tribunal de Justiça aí julgar isso. A gente não acredita que não julga mais esse ano, até falamos antes, né, sobre o calendário de como funciona a nossa capital federal, e é muito provável que esse julgamento fique apenas para o ano que vem, e a gente perde mais uma safra de prejuízo no estado do Ceará, e para o Brasil, obviamente, né. Esse processo ele já conta com 2 votos contras, né, que é 2 votos negativos, que é o da ministra Carmen Lúcia e do ministro Fachin. Eu gostaria que você comentasse esses 2 votos. Exatamente, né, e vou me permitir aqui falar um pouco mais do voto da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, onde até nos causa muita estranheza e preocupação, principalmente as informações, né, que ela coloca no voto, que são informações completamente desatualizadas, usando referências da década de 70, da década de 80, quando nós tínhamos um outro cenário, um outro ambiente. A tecnologia que a gente tem no setor hoje é algo, bom, por isso que o Brasil é referente em agricultura de precisão e na aviação agrícola também, só que isso infelizmente não foi considerado. No voto da ministra, entregamos diversas informações técnicas, né, o SINDAG, a Confederação Nacional da Agricultura, outras entidades também, e nada disso foi considerado. A ministra se ateve a alguns temas ainda da década de 70, quando obviamente que os controles eram menores, né, nós tínhamos muito menos tecnologia, nós não tínhamos internet, né, funcionando. Hoje o nosso nível de tecnologia ele é muito alto, e então a gente ficou bem, decepcionado, né, com esse voto, porque até ela, óbvio, né, está no direito dela de fazer o voto, mas imaginávamos que informações mais atualizadas seriam consideradas, né, e esta até ficou um pouco até constrangedor esse voto, até para a própria corte, né, você ter um voto da relatora usando a base que foi usada, né, isso nos preocupa um pouco, mas esperamos, né, que ao longo do julgamento, por mais que são 2 votos contrários até agora, mas que os demais ministros possam ter consciência que esse tempo a mais que ganharam, né, afinal de contas foi pedido vistas pelo ministro Gilmar Mendes, possa servir para que se interem mais, que conheçam mais sobre o tema e façam um voto um pouco mais consciente. Tanto o SINDAG quanto a CNA têm buscado um diálogo na corte para tentar esclarecer um pouco mais a respeito desse assunto? Sim, com certeza, né? Fizemos agendas com todos os ministros, entregamos dossiês, materiais, pareceres técnicos,
material de pesquisa científica, material de pesquisa acadêmica, informações do Ministério da Agricultura, da ANAC, que garantem a segurança da atividade, informações das mais diversas possíveis, todas com fonte, com possibilidade de consultar, né? A gente fez todo esse trabalho nesse último ano, a Confederação Nacional da Agricultura também, né, com a esperança de que esses materiais mais atualizados sejam considerados. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Gabriel, você acha que existe algum perigo disso se estender a outros estados? Olha, já circularam projetos de proibição em outros estados, mas que houve um bom senso aí de parlamentares pela retirada do projeto, pelo não andamento dos projetos, então a gente espera que isso não ocorra mais, mas sim, existe o risco. Afinal de contas, as nossas assembleias legislativas estão em alguns estados mais, outros menos, mas tomadas, né, de alguns parlamentares que conhecem muito pouco da atividade e acabam indo na onda de algo que circula, né, como esse projeto do Ceará. Então, sim, nos preocupa um monte, tanto é que a gente tem uma estrutura interna que trabalha diariamente monitorando esses projetos que possam aparecer, para que a gente possa esclarecer o porquê que isso é um atraso. Obviamente que estados onde a agricultura é mais desenvolvida, como Goiás, né, como um exemplo aí, a gente não imagina que um projeto desse poderia avançar, mas estamos de olhos abertos, porque as formas que acontecem as coisas na política brasileira hoje nos preocupam um monte. O próprio caso do Ceará, né, para quem não sabe, aí esse projeto ele foi aprovado, e aí pasmem todos que estão ouvindo aqui, né, no dia 31 de dezembro de 2018, né, então todo mundo de férias, luzes apagando, alguém foi lá e resolveram trabalhar numa assembleia a portas fechadas e no apagar das luzes e fizeram isso, né, então por isso que nos preocupa um monte, ainda mais essa época do ano, né, final do ano aí, daqui a pouco muita gente entrando em férias, alguém acaba com má intenção, né, acaba articulando para fazer algo em outro estado também. Existe muita questão ideológica atrás disso, não existe? Ah, com certeza, né? Existem as pessoas que não conhecem a atividade, mas existe também a ideologia que já está formada de que a aviação agrícola é o problema do agrotóxico e não há quem tire da cabeça, né? Tanto é que a gente já debateu e debate em diversos fóruns que não interessa a argumentação técnica, porque já há uma ideologia formada, então isso nos preocupa um monte, né? Então por isso que estamos sempre de olhos muito abertos. De onde surgiu essa falsa ideia de que a presença da aviação agrícola ela aumenta o uso do agrotóxico? Olha, muito, né, a gente tem algumas fontes aí, mas muito se criou de que como o avião ele voa em alta velocidade e está mais alto aí do que uma aplicação feita com trator, se criou um cenário lá no passado de que isso tem um potencial para contaminação maior. E se vendeu essa ideia há muito tempo, e você começou a usar a imagem do avião em diversos filmes, inclusive contra os agrotóxicos, isso ficou, né? Isso criou uma imagem muito forte, né? Você trabalha aí com comunicação, sabe como é difícil você mudar uma imagem depois que ela está criada. Então, já de longa data, né, se criou essa figura de que o avião é o grande poluidor do meio ambiente. Fala-se muito da questão da deriva, né? Que existe uma deriva maior quando se utiliza a aviação aérea, a aplicação aérea em detrimento da terrestre. Essa deriva, ela é maior ou não com o uso da aviação agrícola? Essa pergunta é muito boa e já digo de pronto que não, a deriva não é maior, e deriva, para quem não sabe, é quando o produto não atinge o alvo que deveria. E ela só não é maior, né, por um motivo muito simples, né? Porque a gente tem uma tecnologia que garante a aplicação, respeitando os parâmetros de aplicação. Aí seja a aplicação terrestre ou aéreo, como for, se você não respeitar os parâmetros, óbvio que você vai ter problema. O que é respeitar os parâmetros, né? As questões de temperatura, de vento, respeitar o que está na bula do produto e ter um equipamento bem regulado. E mais ainda, o custo que estão os produtos hoje,
ninguém contrataria uma empresa para aplicar se você não garantisse que a aplicação seja feita da forma que tem que ser, porque se colocar produto fora, o seu cliente nunca mais vai contratar você. Olha o preço que estão os produtos. Então, com certeza, esta é um dos principais mitos que tem no setor, que tem deriva maior com o avião. Isso não é verdade, né? Afinal de contas, a gente tem uma tecnologia hoje que permite a garantia de você ter uma excelente aplicação. Bom, já que nós estamos falando de mitos, tem a questão da contaminação dos alimentos. O uso da aplicação aérea, ela faz com que os alimentos sejam mais contaminados? Essa pergunta é muito boa também, e inclusive, né, se nós pegar... primeiro dizer que os mesmos defensivos são aplicados por avião, eles são também utilizados em aplicação terrestres, né? E aí, quando a gente fala em contaminação, basicamente ela se dá pelo mau uso, né? O que é mau uso? Quando você errar a dose, método e o momento certo para aplicação, né? E se nós pegar lá o último relatório, né, da Anvisa, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, né, que é o PARA. O último relatório em 2016, lá foram, se eu não estou enganado, algo em torno de 12 mil amostras de alimentos em todos os estados do Brasil, mostrou que em lavouras, né, se nós olhar todas as culturas que trabalham com avião, que são as maiores, vamos pegar arroz, milho, trigo, banana, por exemplo, não houve nenhuma contaminação. Então, por aí cai por terra esse mito de que a aplicação com avião contamina mais alimentos. Pelo contrário, né, porque os alimentos que têm maiores índices de contaminação, eles não usam avião, né, mas sempre deixando muito claro que os mesmos produtos que são utilizados com o avião são utilizados com um trator também. Quem é que expõe mais os trabalhadores à contaminação? A aplicação aérea ou a aplicação terrestre? Essa sua pergunta é muito boa e eu sempre digo o seguinte, que quem expõe mais é quem não cumpre os pré-requisitos de segurança. O que é um pré-requisito de segurança, né? Porque tanto o terrestre quanto o aéreo, você precisa ter lá os equipamentos de proteção individual, né? Os famosos EPIs. Mas hoje, quando a gente fala em eficiência da aplicação e segurança, com certeza a aviação é mais seguro, porque você tem menos gente envolvida, você cobre uma área maior e você tem uma ferramenta de aplicação que é mais tecnológica e te dá condições de ter maior controle. Você usa menos cauda, inclusive, né? Então, respondendo a sua pergunta muito objetivo, quem expõe mais hoje, sem nenhuma dúvida, é uma questão óbvia até, é a aplicação terrestre, né? O avião consegue ter uma proteção muito maior dos trabalhadores envolvidos. Via de regra aí, é o caso do Ceará, né? Onde uma área onde nós tínhamos lá 2 pessoas trabalhando, com a proibição da aviação, precisou ter 80, 90 funcionários, que agora, na verdade, não tem mais, né? Porque as fazendas não aguentaram trabalhar com isso, porque não tem viabilidade econômica, mas você tem um potencial de exposição muito maior do que tinha antes com o avião. Bom, você falou da regulamentação que existe sobre o setor. Essa regulamentação, ela tem fechado o cerco cada vez mais? Como que está o Brasil comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, ou até mesmo com o Chile, que tem mais aeronave do que o Brasil, né? Aliás, eu não sei se tem mais, eu sei que tem muitas aeronaves. Mas, enfim, como é que é a regulamentação brasileira comparada de outros países? Legal, primeiro dizer que a maior frota de aviação agrícola do mundo hoje é os Estados Unidos, depois é o Brasil. O Brasil está em segundo, só que o Brasil está crescendo muito mais. Então, o Brasil aí está cada vez mais perto dos americanos. O Chile também tem uma boa quantidade de aeronaves, mas também bem distante aí do Brasil, mas também a frota que está crescendo legal. Quando a gente fala em regulamentação, hoje o Brasil ele é uma referência. Quando a gente fala em aviação agrícola, o Brasil é uma referência mundial pela quantidade de burocracia que o Brasil tem, né? Porque realmente o cerco é muito fechado no Brasil. Hoje a gente tem que respeitar uma legislação que ela é federal, tem um decreto-lei, você tem que respeitar a legislação do Ministério da Agricultura, da ANAC, do IBAMA, e aí nos estados também, dependendo de cada estado, o órgão. Então, isso faz com que a gente tenha um nível de controle altíssimo. Hoje no Brasil são 2.352 aeronaves, que a gente sabe exatamente onde elas estão e exatamente quem é o proprietário, quem está operando. Nos dá um nível de controle muito alto, ainda mais agora que o Ministério da Agricultura digitalizou todo o processo, então tudo está cadastrado lá num sistema chamado CIPAgro, que permite você consultar as informações sempre que necessário. Então o Brasil hoje, quando a gente fala em regulamentação, o Brasil é referência, inclusive
servindo de exemplo para os americanos, que hoje tem a maior frota do mundo, mas que tem uma legislação em relação ao Brasil defasada, que acaba não cumprindo alguns critérios que o Brasil tem. O Brasil, quando a gente fala em cuidar do meio ambiente, é surreal o que a gente tem de legislação no Brasil. E quando a gente fala em aviação agrícola, nem se fala, né? A quantidade de documento, de legislação, de prestação de contas e relatório que as empresas têm que fazer todos os meses é quase uma insanidade. Por isso que abre muito pouca empresa de aviação agrícola, porque realmente não é fácil, é um trabalho extremamente complexo manter uma empresa em dia quando a gente fala nas questões legais. O Gabriel, nós chegamos ao final, eu agradeço imensamente essas informações que você trouxe, eu acho que ajudou a desmistificar um pouco a questão da aviação agrícola. Graças ao bom Deus, o produtor da nossa região, ele é muito bem informado e ele sabe diferenciar esses mitos dos fatos. Muito obrigado mais uma vez por ter participado conosco. Obrigado, Divino, parabéns pelo trabalho que você faz aí na Rádio Morada do Sol, obrigado por nos dar essa oportunidade mais uma vez, a gente permanece à disposição, não somos donos da verdade, né? A nossa entidade, o SINDAG, está aberto ao debate para que a gente possa construir um Brasil aí cada vez melhor, cada vez mais sustentável, cada vez mais organizado. Obrigado aí, um ótimo restante de ano a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.